A história de um povo que viveu há 400 anos na região que hoje pertence a Brasil, Argentina e Paraguai. No Rio Grande que dá certo de hoje, você vai conhecer as reduções jesuíticas, aldeias orientadas pela religião católica, onde índios guaranis viviam em comunidades organizadas pelos missionários jesuítas nos séculos 17 e 18. Através do primeiro roteiro turístico integrado do Mercosul, você vai viajar para algumas das ruínas dos 30 povos das missões que ficam hoje na região pertencente a Brasil, Argentina e Paraguai. Vai embarcar também em uma aventura num dos locais mais belos do planeta, que pretende se tornar uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Rio Grande dá certo. Considerado um dos mais importantes corredores históricos e culturais do mundo pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a região das Missões é o berço da América Latina. Através das ruínas e museus, mantém viva a memória de milhares de índios guaranis que ensinaram ao mundo como viver de forma pacífica, organizada e produtiva através das missões jesuíticas que existiram há 400 anos. Segundo os historiadores, as missões foram criadas a partir da chegada dos primeiros padres da Companhia de Jesus na região em 1607. Eles tinham a missão de converter os índios à fé cristã, além de garantir a navegação pelos rios da Bacia do Prata. Elas foram fundadas justamente como uma forma de garantir a posse das terras para a coroa espanhola, em relação aos portugueses que estavam invadindo espaço espanhol. E elas foram se desenvolvendo no Paraguai a partir de 1609, depois na Argentina e no Rio Grande do Sul a partir de 1626. As missões eram administradas pelos próprios índios guaranis. Os padres jesuítas desenvolviam atividades ligadas às ciências e à arte. En arquitectura, en música, en escultura, en el tema de la plástica, en haber puesto letras y realizado los primeros libros impresos en guaraní. Cada redução produzia o suficiente para o próprio sustento e o excedente era exportado para a Europa. Hoje, mesmo em ruínas, continuam a contribuir para a cultura e o desenvolvimento das regiões onde estão instaladas através do turismo integrado. Iguaçu Missões é o primeiro roteiro turístico do Mercosul e tem o objetivo de mostrar parte das 30 reduções jesuíticas, povoados indígenas criados pelos padres jesuítas espanhóis nos séculos 17 e 18, onde hoje ficam os territórios do Brasil, Argentina e Paraguai. O roteiro é administrado por representantes dos 3 países. Ele é uma iniciativa privada, ele é formado por pessoas que têm no seu trabalho com a comunidade o compromisso de desenvolvimento com essa região. A primeira cidade do roteiro é Santo Ângelo, a 442 quilômetros de Porto Alegre. Foi um dos 7 povos das missões instalados no território que hoje pertence ao Rio Grande do Sul. Aqui, os padres jesuítas fundaram a última redução, a de Santo Ângelo Custódio. O povoado, com 3.500 índios, foi um dos mais ricos pelo cultivo e exportação de erva mate e algodão para a Europa, durante o período reducional. Ela foi fundada em 1706, num outro espaço que ficava entre o rio Ijuizinho e Ijuí Grande, hoje atual município do Entre Juiz, e em 1707 ela foi transferida para o espaço onde hoje nós temos o centro histórico do atual município de Santo Ângelo.
Os arqueologistas descobriram que embaixo da Catedral Ângelopolitana ficam os alicerces das igrejas anteriores construídas pelos índios. Nós identificamos com as escavações os alicerces da antiga igreja jesuítica, construída a partir de 1707, muito maior, em que a catedral cabe perfeitamente dentro dela, e no mesmo local, em um outro momento, também foi construída uma igreja muito pequenininha. Na fachada do templo ficam as imagens dos santos cujos nomes foram dados aos 7 povos das missões do estado, que hoje correspondem às cidades de São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Miguel, São Lourenço do Sul e Santo Ângelo. A redução de São João Batista ficava onde atualmente é o município de Entre Juiz. O Museu Municipal guarda relíquias valiosas do tempo dos jesuítas, como o sino missioneiro e este bloco de arenito esculpido pelos índios, um fragmento da igreja de São Miguel. Através desta maquete da redução de Santo Ângelo Custódio, podemos ter uma ideia de como eram organizadas as reduções. Existe um planejamento padrão, que é a praça central, a igreja fazendo o eixo com uma rua de entrada principal, esse complexo então do cemitério, Casa dos Padres, Colégio Jesuítico, depois mais um outro pátio que é para oficinas, em volta da praça, as casas de índios e outros prédios como o Catiguaçu, que é especialmente elaborado para abrigar viúvas e órfãos. A próxima parada do roteiro é na estação ferroviária que funcionou de 1921 a 1969. Ligava Santo Ângelo ao restante do Rio Grande do Sul, além de Santa Catarina e Paraná. Do tempo em que o progresso andava na velocidade de um trem, restaram fotos, vagões antigos e a memória de Jovelino Menezes. Com o mesmo entusiasmo de quando ainda trabalhava, o telegrafista aposentado mostra aos visitantes como funcionava o aparelho utilizado para as comunicações entre as estações na época. Os fios corriam na beira da malha ferroviária. Então, cada estação, ele tinha um iniciais telegráfico que era para te chamar ele, para te entrar em contato com ele. O prédio também abriga o Memorial da Coluna Prestes, um movimento político-militar que ocorreu entre 1925 e 1927, integrado por capitães e tenentes da classe média, além de civis, todos liderados por Luiz Carlos Prestes. Eles queriam melhorar a educação, a saúde, que o exército tivesse um plano de carreira, que o voto fraudulento acabasse, que a política do café com leite também terminasse. Na estrada, percorremos 57 quilômetros até chegarmos ao sítio arqueológico de São Miguel das Missões. Dos antigos 7 povos das Missões, São Miguel é o que mais se destaca, por ter o maior número de estruturas e em melhor estado de conservação. Por isso, foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco em 1983. A igreja foi a primeira obra missioneira construída com estrutura de pedra arenito. O templo havia sido projetado pelo irmão jesuíta arquiteto Juan Batista Primuli, em estilo barroco missioneiro. Segundo os registros históricos que a gente tem pesquisado, ela começou em 1735 e foi acabada em 1745. 10 anos de trabalho e também, segundo esses registros, era uma média de 6 operários índios trabalhando 6 horas por dia, 5 dias na semana. E todo o material desta igreja, que é pedra grés ou arenito, os índios Guarani trouxeram de uma pedreira que hoje está numa propriedade particular e que se chama Pedreira Santa Bárbara, a mais ou menos 21 quilômetros daqui, pelo sistema de rolagem ou puxadas por carretas de bois. As pedras foram cortadas de forma que uma encaixa na outra. Como não havia cimento na época, os índios usaram terra vermelha misturada com água para fazer o rejunte. Toda essa igreja chegou a ser concluída. Ela teve teto, ela teve piso, teve portas, teve janelas. E em frente a esse espaço que a gente visualiza hoje, tinha um pórtico de entrada com colunas e arcos.
Entre as ruínas da antiga redução estão as fundações do cemitério indígena, das casas onde viviam os índios, refeitório, colégios, oficinas e a cruz missioneira. O modelo foi trazido pelos padres jesuítas da cidade de Caravaca de la Cruz, na Espanha, e é o principal símbolo místico-religioso da região. A beleza do lugar encanta este casal de empresários que visita as ruínas de São Miguel pela primeira vez. Foi uma indicação até da minha sogra, assim, que ela já passou por aqui, né, e falou, ó, vale a pena vocês visitarem, né, pela questão da história, um local muito bonito. No sítio funciona um museu histórico. A maioria das 100 peças expostas aqui foi encontrada com moradores da região. Foram recolhidas aqui na região das Missões por um senhor chamado Hugo Machado. Ele sabia que as famílias tinham imagens em suas residências, se fazia de pagador de promessas e ia buscar essas imagens. Quando as pessoas não entregavam por bem, ele voltava lá com o pessoal da brigada. Em instantes, você vai conhecer um espetáculo apresentado pelas próprias ruínas de São Miguel das Missões. As ruínas de São Miguel, no Noroeste Gaúcho, encantam os visitantes pelo estado de preservação em que se encontram. É lá que todas as noites, há quase 30 anos, a história da própria região é contada em um show de luz e cores. O roteiro turístico Iguaçu Missões também vai levar o visitante ao Paraná para conhecer uma das maiores belezas naturais do planeta, que pode se transformar em uma das 7 maravilhas do mundo moderno. No sítio arqueológico de São Miguel das Missões encontramos alguns descendentes dos índios guaranis. Alcides faz parte de uma das 200 famílias que vivem em uma aldeia na região. Quando não está na lavoura, faz do artesanato o complemento da renda da família. Eu sinto, assim, muito orgulho de ser ainda Guarani pura, que tem a cultura própria, que nunca deixou de ser. E também, ao mesmo tempo, eu sinto, assim, olhando para essas coisas maravilhosas que foram construídas com muito trabalho. Um dos momentos mais emocionantes do passeio ocorre quando a noite chega. Há 27 anos é realizado o show de luz e som. A história das missões é contada através de 2 testemunhas, a igreja e a terra. Que os estranhos aqui presentes, pelos motivos mais diversos, do mais leviano ao mais penetrante, dividam conosco a mágoa universal de ter assistido a um massacre no qual o inimigo colonialista, por cobiça, raiva e inveja moralista, matou com tiro e lança o legítimo habitante destes campos, os braços construtores desta igreja. O próximo destino do roteiro turístico internacional Iguaçu Missões é no Paraná, em Foz do Iguaçu, cidade por onde passaram os índios antes de se estabelecerem na região que hoje pertence ao Brasil, Argentina e Paraguai. As missões, elas começaram onde hoje é Guaíra, no Paraná, e se estendiam quase ao sul do Uruguai. E toda essa região era conhecida como República Jesuítica do Paraguai, essa grande área. Então, por isso que está Iguaçu dentro. Além do resgate histórico, a cidade possui inúmeras atrações turísticas em meio à natureza. Uma delas é o Parque das Aves, que abriga 1.300 pássaros de 130 espécies, entre papagaios, araras, flamingos e tantas outras. Um dos locais mais interessantes do Parque das Aves é esse enorme viveiro onde as aves vivem completamente livres. Elas estão tão acostumadas com a presença humana que, com todo jeitinho, a gente pode até tocar nelas.
Eu acho que isso demonstra que a preservação ela ainda é o melhor caminho para a gente estar próximo de um bicho que a gente teria medo de se aproximar dele no seu habitat, na natureza, e eu acho que aqui é um local que as pessoas podem vir e estar em contato com essa natureza que é belíssima. Lara! Um prazer! Lara! Além das aves, o parque também abriga outros animais como esta iguana, o jacaré de papo amarelo, o sagui de tufo preto, a testa jiboia, que mede cerca de 4 metros. Sensacional. Muito bonito. São várias espécies, né? A gente vê papagaio cinza, papagaio amarelo, e é muito bom ver essa diversidade, muito bonito. Do Parque das Aves, seguimos para a maior usina de geração de energia elétrica do mundo. A hidrelétrica Itaipu Binacional foi construída através de parceria entre o Brasil e o Paraguai. Para construir a hidrelétrica de Itaipu foram contratados 100 mil trabalhadores. E durante os 16 anos que demorou para ficar pronta, as obras funcionavam 24 horas por dia. O investimento de 12 bilhões de dólares será pago até 2023. Produz em média 90 bilhões de quilowatts-hora, o suficiente para garantir o suprimento de quase toda a energia elétrica consumida no Paraguai e de 50 milhões de residências no Brasil. O reservatório ocupa 135 mil hectares, possui 170 quilômetros de extensão, 7 quilômetros de largura e 130 metros de profundidade. São 29 bilhões de metros cúbicos, né? 29 trilhões de litros. Né? Também, olha, tem 170 metros de profundidade, pouco mais de 4 mil litros de água por pessoa no mundo hoje. O controle de geração e distribuição de energia é computadorizada. Os equipamentos antigos são utilizados somente quando é necessário fazer manutenção no sistema digital. Este é o eixo de uma das turbinas. Na maquete, temos a noção de como funciona o sistema de geração de energia elétrica da usina. Por ano, a usina binacional de Itaipu recebe em média 1 milhão de visitantes. Imaginava que era tão complexo? Não, nunca imaginava uma coisa dessas. Outra parada obrigatória no Parque Nacional do Iguaçu, considerado Patrimônio Nacional da Humanidade pela Unesco a partir de 1986. Possui o maior conjunto de quedas d'água do planeta, as Cataratas do Iguaçu, com 2.700 metros de largura e altura que varia entre 42 e 80 metros. Iguaçu é uma palavra indígena que significa água grande na linguagem tupi-guarani, mas para os turistas tem outro significado. É lindo, é uma bênção de Deus, é uma dádiva. Eu estou tão feliz que, olha, você não pode ter noção da minha felicidade. 2008 é um ano importante para as cataratas, pois as autoridades locais querem que essa beleza natural seja eleita uma das 7 maravilhas do mundo. Para se tornar uma das 7 maravilhas do mundo, as Cataratas do Iguaçu terão que chegar até dezembro entre os 21 locais mais votados do mundo. Mas esta é só a primeira etapa da disputa. Precisa as Cataratas do Iguaçu até 31 de dezembro deste ano, de 2008, chegar entre as 21 mais votadas, para poder, a partir dali, prosseguir sendo votada entre as 21 para chegar no final do ano de 2009, entre uma das 7 novas maravilhas. A votação deve ser feita pela internet através do site www.votenascataratas.com. A visita ao Parque Nacional de Iguaçu inclui um passeio pela floresta. Aqui são utilizados veículos elétricos ou movidos a álcool para evitar que a poluição prejudique o meio ambiente. A seguir, você vai embarcar numa aventura dentro das Cataratas do Iguaçu.
Apesar de terem sido construídas dentro de um padrão arquitetônico, cada redução jesuítica tem peculiaridades que até hoje são visíveis, tanto no Brasil quanto na Argentina ou Paraguai. Além dessas antigas construções, a história das missões também vai poder ser contada em uma cidade do Noroeste Gaúcho, através da construção de um centro germânico missioneiro. Depois de caminhar por quase 20 minutos pela floresta do Parque Nacional do Iguaçu, é hora de tomarmos banho de cachoeira, mas para isso temos que pegar o barco. Tomar banho de cachoeira é comum para muita gente, mas nas cataratas do Iguaçu é o que a gente vai saber agora. Vem comigo! Até chegarmos na Garganta do Diabo, onde ficam as cataratas, percorremos 4 quilômetros rio acima. Quanto mais nos aproximamos, a neblina causada pela queda d'água fica mais intensa. De longe, quase não dá para ver o barco. A água é fria, mas todos querem continuar. Não dá medo andar no barco? Não, tranquilo, bem tranquilo. De volta à estrada, seguimos direto para o Paraguai. Próxima parada, Redução Jesuítica de Jesus de Tavarangui. A redução está localizada no estado de Itapúa. Foi fundada em 1685 pelos padres jesuítas. Los indígenas, o sea que esta reducción especialmente se caracterizaba mucho por la música, el canto e la dança. A estrutura desta redução é completamente diferente das demais. A arquitetura é em estilo mourisco, com fachadas imponentes e esculturas ricas em detalhes. Segundo historiadores, o teto não seria de pedra ou madeira como os das demais igrejas, mas sim com um misto de muros de apoio e pilares centrais. Ellos llegaron aquí en 1758, pero la iglesia nunca fue concluida, ya que estaba nada más que 10 años trabajando en este sitio y luego ya caeció la orden de la expulsión, por lo que los jesuitas abandonaron la misión. A redução de Santíssima Trindade del Paraná também fica no estado paraguaio de Itapúa. A importância histórica de Trinidad, segundo os historiadores, se dá pelo fato de ela possuir um dos mais completos conjuntos arquitetônicos. As obras foram construídas em 1741 pelo mesmo arquiteto que ergueu as missões de São Miguel, Juan Batista Primoli. Declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1993, foi um dos mais importantes povoados das missões, ao lado da redução de Jesus de Tavarangui. Competían por su esplendor, competían por el tamaño de sus plazas, que era la demostración del poder. Do Paraguai, pegamos a estrada para mais um destino do roteiro turístico internacional Iguaçu Misiones, a cidade de San Inácio, na Argentina. A redução de San Inácio Mini foi fundada em 1632. No local viviam 4.500 índios guaranis. O conjunto arquitetônico é o menor dos 30 povos das missões. Em 1984, a Unesco declarou a redução Patrimônio da Humanidade. A igreja, construída em estilo romano por 2 arquitetos italianos, hoje está escorada para não desabar. Além da produção agrícola e de ferro, San Inácio Mini foi o principal centro de fabricação de instrumentos musicais para as outras reduções, inclusive para exportação à Europa. Grande parte das obras de arte dos índios e missionários foi saqueada depois dos jesuítas serem expulsos das reduções a partir de 1759. As que resistiram estão expostas nas paredes, desafiando a ação do tempo. Una parte la realizaban los maestros y del otro lado los mismos aborígenes. Paredes desafiando a ação do tempo. Una parte la realizaban los maestros y del otro lado los mismos aborígenes, por eso si observas las imágenes, los trabajos del lado izquierdo tienen más vivo, le daba su propio sentimiento al trabajo.
De volta ao Nordeste Gaúcho, fazemos a última parada do roteiro turístico Iguaçu Missiones em São Pedro do Butiá, a 510 quilômetros de Porto Alegre. A cidade da região das Missões foi colonizada por imigrantes alemães e investe no turismo com a construção do Centro Germânico Missioneiro, que será inaugurado em dezembro. O monumento, esta estátua de São Pedro com 30 metros de altura, é um pouco menor do que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, e dentro fica esta gigante cruz missioneira. O Centro Germânico Missioneiro tem como priori contar a história da imigração alemã, quando os alemães, há mais de 100 anos, chegaram aqui nas missões, alicerçaram em cima de um trabalho religioso de fé e tiveram sempre, junto com o nosso padroeiro São Pedro, nós procuramos resgatar e contar toda essa história. Em todos os lugares que percorremos, encontramos a riqueza da cultura jesuítica guarani. Além destas, diversas outras ruínas podem ser visitadas de acordo com o interesse dos turistas. Pode fazer roteiros tanto de 2 dias, quanto de 4 dias, 7 dias, incluindo somente a parte do Rio Grande do Sul, os 7 povos, ou menos, de acordo com a duração que a pessoa pretende fazer o passeio. Pode-se também integrar com Argentina e Paraguai, no roteiro mínimo de 4 dias, e também estendemos a Foz do Iguaçu, no roteiro Iguaçu Missiones. Iguaçu Missiones é mais do que um roteiro turístico. É uma viagem ao passado onde temos a oportunidade de conhecermos as nossas origens, aprendermos a cultura de um povo que se desenvolveu economicamente e deixou um legado de fé, trabalho e cidadania. E essa herança dos Guarani, dos jesuítas, é na verdade o grande tesouro que os jesuítas nos deixaram junto com os Guarani, que é o desenvolvimento dessa região.